Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar num dos mistérios mais intrigantes e arrepiantes dos últimos tempos. Algo estranho está acontecendo no Alasca, e as teorias que circulam são tão assustadoras que estão a causar um verdadeiro pânico nos Estados Unidos. Mas a pergunta que não quer calar é: e se for verdade? O Alasca sempre foi uma terra de extremos, vastas extensões de natureza selvagem, gelo eterno e uma beleza desoladora. Mas para além da sua paisagem impressionante, esta região remota tem sido palco de inúmeros relatos de fenômenos inexplicáveis, luzes estranhas nos céus, desaparecimentos misteriosos e avistamentos de criaturas que não pertencem a este mundo. Recentemente, porém, algo mudou. A frequência e a intensidade destes eventos aumentaram drasticamente. Moradores locais, pessoas que viveram toda a sua vida no meio do nada, estão a relatar coisas que desafiam qualquer explicação lógica. E não são apenas boatos de internet. Estamos a falar de pilotos experientes, cientistas e até pessoal militar, que de forma anônima tem partilhado as suas experiências. Então, o que está exatamente a acontecer? Uma das teorias mais populares, e talvez a mais assustadora, envolve uma estrutura bizarra conhecida como HAARP, ou Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Oficialmente, é uma instalação de investigação para estudar a ionosfera, mas as teorias da conspiração dizem que o seu propósito é muito mais sinistro. Muitos acreditam que o HAARP é na verdade uma arma de controle do clima, capaz de criar terremotos, furacões e tsunamis. Outros vão mais longe e afirmam que é um dispositivo para comunicação com entidades não humanas, ou até mesmo uma arma de controle mental em grande escala. Parece ficção científica, eu sei, mas quando começamos a ligar os pontos, as coisas ficam estranhas. Relatos de sons estranhos e zumbidos persistentes no céu, que parecem vir do nada, tornaram-se comuns em várias cidades do Alasca. Alguns descrevem-no como som de metal a ser torcido em grande escala. Vídeos surgiram online, capturando estes ruídos assustadores. As autoridades locais dizem que são fenômenos naturais ou industriais, mas para muitos, a explicação não convence. Para juntar mais lenha na fogueira, temos o famoso Triângulo do Alasca. Tal como o Triângulo das Bermudas, esta vasta área entre Juneau, Anchorage e Barrow é conhecida por uma taxa anormalmente alta de desaparecimentos. Desde 1988, mais de 16 mil pessoas desapareceram nesta região, sem deixar rastro. Aviões, caminhantes, residentes, simplesmente evaporam-se, enquanto a explicação oficial aponta para o terreno traiçoeiro e as condições climáticas extremas. O número é estatisticamente chocante, muito superior a qualquer outra área selvagem do mundo. E é aqui que as teorias começam a cruzar-se. Seriam estes desaparecimentos ligados aos estranhos fenômenos aéreos e aos ruídos misteriosos? Uma testemunha, um ex-militar que serviu numa base remota no Alasca, contou uma história de arrepiar. Ele afirma ter visto, numa noite clara, uma gigantesca nave triangular, escura e silenciosa a pairar sobre uma montanha. Era tão grande que bloqueava as estrelas. Segundo ele, não emitia som algum, e depois de alguns minutos, acelerou a uma velocidade impossível e desapareceu. Ele relatou o avistamento aos seus superiores, que lhe disseram para esquecer o que viu. Esta história não é única. Pilotos civis e comerciais têm partilhado encontros semelhantes, descrevendo objetos voadores não identificados com capacidades muito para além da nossa tecnologia atual. Eles voam a velocidades hipersônicas, fazem curvas impossíveis e desaparecem num piscar de olhos. Muitos destes pilotos temem reportar oficialmente, por medo de perderem as suas licenças e serem ridicularizados. Agora vamos conectar isto ao pânico que se está a espalhar. Recentemente começaram a circular online documentos supostamente vazados de agências governamentais. Estes documentos falam de uma ameaça não terrestre e de planos de contingência em caso de um primeiro contato ou de uma invasão. A autenticidade desses documentos, é claro, altamente questionável. Podem ser falsificações muito bem elaboradas, mas e se não forem? E se o aumento da atividade no Alasca for um sinal de que algo está prestes a acontecer? A ideia de que uma força desconhecida, possivelmente extraterrestre, está a usar o Alasca como uma base de operações ou um ponto de entrada para o nosso planeta é, no mínimo, perturbadora. Imaginem o cenário. Uma região tão remota e de difícil acesso seria o local perfeito para observar a humanidade sem ser detetado. Uma área com baixa densidade populacional, onde atividades estranhas poderiam ser facilmente disfarçadas como fenômenos naturais ou mantidas em segredo. A recente atenção dos militares dos Estados Unidos da América
a fenômenos aéreos não identificados, ou APS, como agora são chamados, só adiciona mais combustível a este fogo. O Pentágono admitiu publicamente a existência de vídeos que mostram objetos voadores que não conseguem explicar. Eles criaram uma forca-terfa para investigar estes fenômenos. Por que agora? Porque é que depois de décadas a negar e a ridicularizar o assunto, o governo está de repente a levar isto a sério. Será que eles sabem de algo que nós não sabemos? Estarão eles a preparar-nos lentamente para uma revelação que irá mudar o mundo para sempre? A atividade no Alasca poderia ser o catalisador. Talvez algo tenha sido descoberto lá. Algo tão grande que não pode mais ser contido. Algumas teorias apontam para algo ainda mais estranho. Não uma visita de fora, mas algo que já estava aqui, escondido sob o gelo. Com um aquecimento global a derreter as calotas polares a um ritmo alarmante, o que poderia estar a ser libertado das profundezas do gelo do Alasca? Uma tecnologia antiga, uma forma de vida adormecida há milhares de anos. Pensem nas lendas e mitos dos povos nativos do Alasca. Muitas das suas histórias falam de povo das estrelas que desceram dos céus, ou de criaturas poderosas que habitam as montanhas e as florestas. Para eles, estas não são apenas histórias para assustar crianças, mas sim a sua história oral, passada de geração em geração. E muitas destas lendas antigas espelham de forma assustadora os relatos modernos. O pânico é real porque as peças do quebra-cabeças, por mais fantásticas que pareçam, começam a encaixar-se. Temos uma instalação misteriosa como o H-ARP, uma zona com um número inexplicável de desaparecimentos, avistamentos credíveis de OVNIs por militares e pilotos, ruídos estranhos no céu. E agora, uma mudança na postura do governo em relação a todo este assunto. O Alasca é o ponto focal, é o epicentro de algo que não compreendemos totalmente. E a incerteza é o que gera o medo. Se isto for apenas uma combinação de fenômenos naturais, mal interpretados, histeria em massa. Então é um caso fascinante de psicologia social. Mas, e se for verdade? Se realmente houver uma presença não-humana no Alasca? Quais seriam as suas intenções? Seriam observadores pacíficos? Ou teriam planos mais hostis? O facto de o governo dos Estados Unidos da América estar a levar o assunto a sério sugere que, no mínimo, eles consideram uma potencial ameaça à segurança nacional. E é isso que assusta as pessoas. Não é apenas a ideia de não estarmos sozinhos no universo. É a ideia de que eles já estão aqui e que podem não ser amigáveis. E que um dos lugares mais selvagens e isolados do nosso planeta é o seu recreio. Esta história continua a desenvolver-se. A cada dia, surgem novos relatos, novos vídeos e novas teorias. É crucial mantermos uma mente aberta, mas também cética. É fácil deixar-se levar pelo medo e pela especulação, mas também é ingênuo ignorar a quantidade crescente de evidências que apontam para algo muito, muito estranho a acontecer no último grande deserto da América do Norte. O que vocês acham? Estaremos a testemunhar os prelúdios de um evento histórico? Ou é tudo apenas fumo e espelhos? Deixem as vossas teorias nos comentários. Quero muito saber a vossa opinião sobre este mistério. Obrigado por assistirem até o fim. Se gostaram deste mergulho no desconhecido, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar o vídeo e subscrever o canal para não perderem os próximos mistérios que vamos desvendar. Até a próxima!